Se existe algo que é capaz de deixar um empresário angustiado e indignado, é a estabilidade de um funcionário. Mas a questão é, você sabe quando um funcionário seu tem direito à estabilidade? Fala pessoal, aqui é o Ronaldo, eu sou advogado empresarial e lido com questões trabalhistas cotidianamente com meus clientes. E, dentre essas questões, uma também que dá muita dor de cabeça é a da estabilidade dos funcionários. Primeiramente, você tem que entender que a estabilidade provisória, que é prevista na CLT, ela é um direito dos trabalhadores, dos funcionários da sua empresa, que eles têm, atingindo determinadas condições, de não serem demitidos sem justa causa, ou seja, eles se garantem, eles se mantêm estáveis ali nesse emprego com você por um determinado período, por terem conquistado ou alcançado algum desses elementos que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Então você tem que ter noção que durante todo esse período de estabilidade que seu funcionário conquista perante a lei, ele não pode ser demitido sem justa causa. E se você fizer isso, ele vai poder ingressar na justiça e mover um processo contra você, ou melhor, a sua empresa, e pedir ou a reintegração ao trabalho, ou, o que na grande maioria das vezes na verdade é feito, pedir uma indenização. Então você vai dever um valor equivalente a todos os salários que ele teria direito até o fim do período da estabilidade. Então, como você já entendeu, não tem muito o que a gente fazer se um funcionário seu conquistar o direito da estabilidade. Só que o importante não é a gente só reclamar e achar ruim, mas você como empresário, você tem que conhecer quais são os elementos, quais são as características que um funcionário tem que ter para conquistar o direito de estabilidade e assim você pelo menos vai estar consciente e capaz de se preparar ou se programar para não ser pego desprevenido. O primeiro motivo de estabilidade previsto na lei é o de acidentes de trabalho. Só que para ele acontecer, 3 elementos têm que se alinhar. Primeiro, o seu funcionário tem que ter sofrido um acidente de trabalho ou contraído uma doença ocupacional. Em segundo, ele tem que ter requerido o afastamento para auxílio-doença junto ao INSS. E terceiro, ele tem que ficar afastado mais do que os 15 dias iniciais que geralmente correm por conta do empresário. E ele atingindo esses 3 elementos, ele vai ter direito à estabilidade por 12 meses assim que ele retomar o serviço. Então, se ele foi afastado por um acidente ou uma doença e o INSS concedeu auxílio-doença ali para ele e ele fica lá afastado, quando ele retomar, ele vai ter 12 meses de estabilidade junto a você. O segundo direito garantidor de estabilidade, e o mais comum no Brasil, é o das gestantes. Você tem uma funcionária gestante, ela tem direito à estabilidade do momento em que se concretizou a gravidez até 5 meses após o parto. Então, durante todo esse período, a funcionária também não vai poder ser demitida. E, atenção, não interessa se você não sabia se essa funcionária estava grávida. Se você, por exemplo, demitiu ela e depois ela constatou que estava grávida antes da sua demissão, o mais sensato é reintegrá-la e chamá-la de volta para não ser processado, porque ela terá o direito. Também já fica aqui uma diquinha extra. Se isso acontecer, a gravidez acontecer durante o contrato de experiência, ou seja, um contrato que já tem um prazo para terminar, aí você já se isenta dessa estabilidade, porque aí já era um contrato que tinha um prazo final, ela tinha consciência disso, você tinha consciência disso, e você não está demitindo-a, mas o contrato simplesmente está se encerrando. O terceiro motivo para a estabilidade é o de membro da CIPA, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da sua empresa. Em caso de empresas maiores e que precisam constituir essa CIPA, que é esse órgão interno composto por funcionários, com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho, os funcionários vão se candidatar para participar da CIPA. E do momento da candidatura dele até 1 ano após o fim do mandato dele, ou seja, se ele não foi eleito, acaba com justamente a candidatura. Mas se ele foi eleito, você vai esperar o fim do mandato dele e depois ele ainda vai ter 1 ano, de estabilidade, que é um período onde você também não vai poder demitir ele e ele vai ter estabilidade perante sua empresa. Se por fim seu funcionário for um dirigente sindical, um representante dos empregados na CNPS ou um empregado eleito diretor de uma sociedade cooperativa, ele também terá o direito à estabilidade, assim como membro da CIPA, ou seja, desde sua candidatura até 12 meses após o fim do seu mandato.
Você viu que existem diversas razões que configuram o direito à estabilidade para os seus funcionários e que o pior, eles ainda, na grande maioria, chegam até no mínimo 12 meses, ou seja, um ano onde você vai estar ali amarrado com esse funcionário. Então, diante de uma situação dessas, você só tem 3 saídas de como proceder. A primeira é tornar esse funcionário o mais eficiente e eficaz dentro da empresa. Então, acolhê-lo, torná-lo super produtivo e valorizar esse tempo onde ele vai estar, no mínimo, ali dentro da sua empresa. O segundo caminho é simplesmente demitir esse funcionário sem justa causa, só que isso vai pesar e muito no seu bolso. E por fim, o terceiro caminho é verificar se alguma conduta desse funcionário se enquadra nos elementos caracterizadores da demissão por justa causa, porque, de novo, te lembro, a demissão por justa causa ainda procede no caso da estabilidade. A estabilidade, por ser provisória, somente protege o funcionário da demissão sem justa causa. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque você vai sempre ser lembrado quando saírem vídeos novos. E no fim, deixa o gostei também, porque você ajuda muito o nosso canal e a nossa mensagem a chegar em mais empreendedores brasileiros. E até o próximo vídeo.